Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho com as notificações do lado do se inscrever para receber toda e qualquer atualização do canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise, dessa vez bem diferente. Não pode ser considerado um combo, né, porque não tem mais de 3 games, mas sim uma análise dupla dele, Mihoeg. Inicialmente eu iria fazer apenas a análise de Catalyst, né, que é o segundo game da franquia, porém eu acabei atrasando conferindo o game e até mesmo a própria análise dele acabou atrasando, né? E como eu não tinha jogado o primeiro game ainda, eu aproveitei e baixei o game, né? Comprei o game e joguei ele todo e resolvi pôr nessa análise aqui também para ela ficar mais completa, né? Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar algumas coisas claras para vocês, né? Que é porque geralmente aqui no canal, né, eu não confiro um game ou então a análise acaba atrasando. Bom, isso depende de 3 fatores: tempo, dinheiro e internet. Então vamos lá, começando, né? O tempo. Bom, isso é óbvio, né? Eu não me dedico totalmente ao canal, eu trabalho, estudo, tenho outras atividades além do canal, então o tempo é um fator que influencia bastante na análise ou então no conferir no game. O dinheiro está principalmente ligado aos preços dos games atuais, né? Mas falando assim dos lançamentos, tem alguns jogos que eu confiro que são bem baratinhos, então é inevitável não comprar, né? É muito acessível aí pra mim. E muitas vezes, cara, esses lançamentos eles têm aí um custo assim muito grande e eu obviamente vai ter um mês aí que eu não vou ter tanto dinheiro assim, né, pra estar conferindo tudo isso, né? Como foi com o Recore, por exemplo, que eu atrasei o conferindo o game dele, mas eu resolvi trazer porque era um game interessante, era um game legal de se ver, né? E o terceiro fator é a internet. Os jogos hoje em dia são muito pesados e no lugar onde eu moro atualmente, que é o Rio de Janeiro, mais precisamente aí no meu bairro apenas, né, não tem Live Team ou então outras internets aí que são ótimas hoje em dia, né. Minha internet é muito boa, eu não reclamo dela, mas pelo tamanho dos jogos atuais ela não dá conta, por exemplo, de baixar 3 games ao mesmo tempo, como por exemplo aí o mês passado que foi o Gears of War 4, Forza 3 e o Mafia 3, né? Todos esses 3 games que me deram trabalho aí para baixar. Muitas vezes eu tenho que escolher apenas um desses para lançar no canal, né? No caso desses 3 foi o Mafia 3 e o restante fica baixando ainda e obviamente só vão aparecer em forma de análise, né? Afinal, se eu me prender muito no conferir no game, eu acabo atrasando, cara, até mesmo muitos outros vídeos que vão ser lançados aí no canal. É difícil, né, pessoal? Mas vale a pena tudo isso, dá certo no final, né? Mas enfim, vamos parar de enrolação, vamos partir para esse vídeo que tá bem legal. Então, bora! Mihoeg é um game de ação em primeira pessoa, desenvolvido pela DICE e distribuído pela EA, lançado no ano de 2008 para PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Windows Phones e PC. E como é o enredo do game, como é a história desse game magnífico. No game iremos controlar Fate, ela que é uma mulher bastante atlética e tem um motivo para isso, afinal no game, basicamente falando, ela pratica um esporte chamado parkour, que na época que esse game foi lançado estava bem popular, né? E obviamente o game fez sucesso principalmente por conta disso, né? Fate e os habitantes de sua cidade vivem em um regime opressor que monitora todas e qualquer atividade, principalmente atividades eletrônicas. Por isso é bastante usado as mensagens em forma física, né? E justamente aí que entra a Fate e o parkour, né? Ela basicamente transporta essa mensagem como se fosse um pombo correio, né? Por isso que eu disse que é tão importante o uso do parkour no game e também, claro, o treinamento do combate. E tudo isso tem um motivo, né? Como eu falei antes, todo meio eletrônico, seja e-mail, mensagem e etc, né, está
tudo sob vigilância desse governo e não é seguro de maneira alguma utilizá-lo, né? O game basicamente começa com a irmã de Fate sendo vítima de uma armação, sendo acusada aí de assassinato de um dos candidatos à prefeitura da cidade. Fate então vê a situação, né? Vê que sua irmã pode ser executada por conta disso e começa aí uma jornada para buscar os verdadeiros responsáveis por esse crime, né? Bom, essa, claro, não é nem metade da história, apenas uma sinopse para vocês se situarem e não ficarem perdidos nessa análise. E bom, o que eu acho dessa história do game, né? Basicamente falando, ela é uma história que não tem muito mistério, sabe? Todo mundo, qualquer um que consegue entender ela facilmente. Isso é um problema? Não, de maneira alguma. Apesar da história ser relativamente simples, não ter uma trama assim tão elaborada, em momento algum você vai estar jogando lá, vai parar e pensar, nossa cara, tô surpreso pra caralho. Não tem nenhum tipo de reviravolta que vá surpreender você. Mas o pouco que o game tem em questão de história realmente dá conta, cara, em nos entreter. E ele é aquele tipo de game que a experiência é menos na história e mais na jogabilidade. O que a gente vai falar lá na próxima coluna e que é a principal fonte de diversão no game, na minha opinião, claro. Em questão de jogabilidade, como funciona o game nessa parte? Bom, como já dito antes, o game ele é ação-aventura em primeira pessoa. Ele basicamente é um FPS sem o S, né, no caso shooter, e no caso porque você não utiliza nenhuma arma nele, porém ele funciona da mesma maneira. No game você deve enfrentar os inimigos ou neutralizá-los, né? Além dessas duas formas de combate, por incrível que pareça, a melhor opção é sempre correr e fugir, só entrando em combate mesmo quando for necessário. Uma coisa legal, lembra que eu falei que o pessoal da Fate entrega mensagens e etc, né? No game eles são conhecidos, né, esse pessoal que entrega as mensagens, como runners, ou na tradução ao pé da letra, né, corredores, corredora, tanto faz. E o legal é que no game Dying Light, que é um game com temática zumbi, com elementos bem fortes de parkour, né, na verdade um parkour bem mentiroso, não é como o Mihoeg, que é praticamente um simulador de parkour, né? É usada essa mesma expressão, no caso runner, assim como a função deles também é praticamente a mesma nos dois games, cara. Também tem a gameplay de Dying Light aqui no canal, tem análise dele aqui também. É só você ir lá nas playlists, conferir no game, na playlist de análise e conferir esses dois vídeos que é bem legal. Então é basicamente aquilo que eu disse, né? O game ele é sim bom no combate, porém o foco mesmo tá no parkour. O que seria isso, Marcos? O que seria esse parkour que você não explicou? Bom, eu vou explicar do jeito que é mostrado no game, afinal eu não conheço esse esporte. Basicamente ele consiste em você se movimentar de um ponto a outro, não tem mistério, né? Fica claro já desde o primeiro tutorial, e esses pontos serão quase sempre representados pela cor vermelha, para ficar assim mais fácil de visualizar, onde é possível saltar, agarrar e etc. E esses pontos são basicamente quase todo o mapa, cara. Ele nem é muito grande, né, para ser sincero. O mapa ele é bastante linear, e por ser basicamente quase tudo que você pode pular ou que você pode agarrar, fica muito fácil fugir dos inimigos do game. Por isso a melhor opção tá em fugir. Ah, mas isso não torna o game mais chato? Não, de maneira alguma, por incrível que pareça, porque controlar Fate nos telhados, nas construções e etc é muito mais legal. Na verdade é a diversão do game, né? O que eu mais gosto em Mihoeg, cara, foi a tensão, cara, porque muitas vezes você tá fazendo parkour em sequência, não obviamente no começo, né, porque você tá aprendendo, mas depois de algumas missões começa a ficar um negócio bem mais rápido, sabe?
pula no prédio, pula no cano, corre pela parede, arromba a porta, bate no inimigo, e depois de um bom tempo, cara, você pode parar e respirar, né? Parar e pensar um pouco, porque realmente depois de um tempo o game fica muito corrido. E muitas vezes a dificuldade do game é basicamente essa, e você se acostuma com cada desafio posto a você, né? Porém, existem outras maneiras de jogar, como já bem dito antes, né? Quando você resolve, por exemplo, enfrentar os inimigos e não fugir, obviamente os seus obstáculos vão ser mínimos e muito lentos, talvez. O problema é que os inimigos, cara, sozinhos são fáceis. A dificuldade mesmo contra os inimigos é quando eles vêm em bando. Aí sim fica muito difícil e, sinceramente, muito chato, porque a IA deles, né, a inteligência artificial, não são muito boas, cara. Eles realmente sempre repetem as mesmas ações e nunca surpreende, cara. Sempre vão fazer a mesma coisa, vão te bater, vão dar tiro pra tudo quanto é lado e só. E geralmente é muito fácil o combate com eles. Então realmente o principal desafio em Mihoeg, cara, tá nos parkours. Outro dos grandes problemas que todo novato como eu jogando provavelmente vai ter, né, são os controles, que são muito loucos, cara. São muito diferentes de qualquer game que você já viu até então, né? No caso, você com uma visão de novato no game. Mas claro, não é aquele monstro de 7 cabeças que você nunca vai aprender. É tudo uma questão de costume. Com o tempo você acaba pegando. Até mesmo com 1 hora de game você já pegou esses controles. Uma das minhas maiores preocupações quando eu comecei a jogar o game foi o estresse, cara. Porque você pula de prédios enormes, cara. Então é inevitável que você consiga sobreviver todas as vezes. Uma hora você vai acabar aí morrendo. Mas não se preocupem, porque o game ele felizmente trabalha com um sistema de save automático, ou seja, se você morrer, você vai voltar de onde você morreu, né? E isso é muito bom, você fica até rindo às vezes na sua morte. O problema mesmo tá quando você morre pros guardinhas, cara. Ou seja, você dá respawn num lugar muito chato que você vai morrer horas e horas, né? E isso realmente irrita muito. Ainda mais quando eles vêm em bando, cara, e vem com tudo dando tiro pra cima de tu. Isso é muito irritante, cara. Você fica tipo um mó tempão tentando quebrar a cabeça para passar daquela parte. Realmente irrita bastante. Outra coisa que já foi comentada aqui, né, é que é impossível se perder no game. Os saltos quase sempre são marcados em vermelho e todo o cenário é branco, justamente para favorecer essa visualização, né? E se mesmo assim você se perder, tem um tipo de visão especial, né, que tem em todo o game hoje em dia, onde quando você ativa você consegue ver o seu caminho, e com isso é praticamente é impossível você se perder no game, né? Só se perde quem quer. A jogabilidade geral do game ela é quase perfeita, mas em geral é muito divertida. Eu diria que ela é quase perfeita porque para a época que esse game foi lançado era muito raro ver um game desse jeito focado no parkour, né? Então era algo que te prendia justamente por ser inovador, né? Porém, o grande problema, cara, tá quando você se acostuma com a jogabilidade disso. Filho, depois que você pega o jeito, não tem mais desafio para você. Basicamente, quando você vê um inimigo, você vai saber que o jeito perfeito é desviar dele, cara. Vai saber o jeito como se desvia dele, os caminhos que você pode desviar dele, né? Sabe, não tem mais mistério, acabou a mágica, sabe? Eu com 2 horas de game já dominava praticamente o game todo, ninguém me parava, sabe? Mas isso, claro, na dificuldade normal. A dificuldade mais difícil é muito diferente, mas em geral eu acho que todo mundo consegue se divertir bastante com o game. Qualquer pessoa pode pegar ele e se divertir, porque ele realmente é um game muito bom em questão de jogabilidade. Em questão gráfica, nessa questão, assim como na jogabilidade, ele é único, velho. Eu, na verdade, não sei como explicar ou analisar os gráficos desse game. Ele realmente tem uma apresentação muito diferente. O game, basicamente, na tela não tem nenhuma informação, nem mesmo a vida da Fate é mostrada no game. Você sabe que ela vai morrer, porque se você tomar 3 porradinhas você morreu. Então você meio que na
intuição, né, já sabe que ela vai morrer. E tudo é muito branco, até mesmo os menus são muito branco, quase transparentes. Talvez tenha um pouco a ver com o título do game, né, que na tradução é borda do espelho ou algo do tipo, né. Eu não sei qual a relação que tem o título com o game, mas talvez tenha algo aí, né. Outra coisa que me surpreendeu na época foi como o game ele é bem otimizado, cara. Em momento algum eu tive qualquer queda de frames, e isso é algo muito positivo para nossa experiência, né? Ainda mais num game que é mega rápido, e ver ele em 60 frames interfere muito nisso, cara, nessa experiência da visão rápida, né? É fundamental que você tenha aí pelo menos 60 frames rodando esse game para ter aí uma boa experiência. Em questão de áudio, para ser sincero com vocês, eu nunca liguei muito para essa questão jogando, no caso esse game, para ser mais específico, né? A trilha sonora ela não impressiona muito, na minha opinião, né? Claro, ela é bem tímida, parece bem de leve, muito pouco ela aparece, sabe? Então é algo que não tem como opinar muito. Fate basicamente também não tem dublagem, cara. As falas que ela tem são muito poucas, quase sempre a gente só escuta a respiração delas, alguns grunhidos, só isso mesmo, né? Os outros sons gerais que o game tem são muito bons, como o impacto dos pés da Fate no chão, na parede, em outras superfícies, né? Realmente tem uma diferenciação nisso, né? Você nota de cara, por exemplo, quando ela pisa no cano, é o barulho do cano mesmo. Quando ela pisa em alguma superfície mais fofa, você sente que aquela superfície é mais fofa, como um colchão, por exemplo, que muitas vezes vai ter no game. Você escuta isso, né, o barulho do colchão, e realmente é muito bom essa parte aí da trilha sonora. Tudo isso, claro, fica muito mais fácil quando você ouve com fone ou então com headset, tanto faz. Isso ajuda bastante na imersão com o game. Mirroregg é um game muito bem feito em todos os sentidos. Eu realmente tive uma experiência muito positiva quando eu tava jogando ele, né? Certamente quem busca aí um game barato e tá enjoado dos games atuais, certamente é uma boa jogar ele, né? Porque realmente ele é muito diferente. E mais uma coisa, no início do vídeo eu falei que esse game possuía versões mobile, né, para iOS e também para Windows Phone. E realmente ele possui, tá, pessoal? Eu testei o game no Windows Phone, né? Dei uma jogada rápida, mas não é muito divertido, tá? Ele é um daqueles games que você vai jogar uma vez e nunca mais vai jogar, né? Ele é totalmente diferente do PC ou então do Xbox ou do PlayStation, tanto faz. É totalmente diferente, então não esperem que seja igual ao dos consoles ou então do PC, para não se iludir depois. Então vamos ao próximo, né, que é o último game que a gente vai analisar aqui. Então vamos nessa. Mirroregg Catalyst é um game de ação em primeira pessoa, desenvolvido pela DICE e distribuído pela EA, lançado no ano de 2016 para PlayStation 4, Xbox One, PC. E como é o enredo do game? Bom, a gente viu que no primeiro game da série ele foi muito bem sucedido e obviamente ele mereceu uma sequência. Então basicamente o que a gente viu lá no primeiro vai ser aplicado aqui também, digo, em questão de jogabilidade, né? E o primeiro game da série, só para vocês terem uma noção, né, foi lançado no ano de 2008 e somente agora, velho, em 2016, ele de fato deu as caras novamente. E isso é algo muito ruim, justamente porque o parkour ele não é tão popular agora, né, no ano de 2016, por exemplo, como era na época de 2008, no caso, quando o primeiro game foi lançado. E o grande diferencial de Catalyst é que ele é um reboot da série, cara. Então, para você que tá começando agora, né, tá começando a jogar pelo Catalyst, pode esquecer tudo o que você viu na história do primeiro game, né? Catalyst é um reboot, então não tem por que ficar lembrando lá do primeiro. No game ele vai tentar explorar muito bem esse lado da história que não ficou muito clara lá no primeiro game, né? No game nós iremos conhecer a origem de Fate, a mesma protagonista do primeiro game, basicamente seguindo aí o mesmo padrão que a gente viu lá no primeiro game, né? Ela vive numa cidade onde todos os cidadãos são controlados,
controlados por um governo e blá blá blá, né? O restante vocês já sabem. No começo é muito bom, é muito legal realmente, você fica muito impressionado com a narrativa da história, né? Porque mudou e muito, cara. Porém, é somente ali no começo mesmo, cara. Porque no restante do game, a DICE peca muito com a questão da história. Ela acaba com o tempo, sabe, ficando cada vez mais desinteressante. Assim como os personagens, as corporações, os grupos e etc. De maneira alguma eles são ruins, sabe? Mas simplesmente, cara, passa despercebido pra você. Tem personagens que são muito bons. Se você prestar atenção nos diálogos, eles são muito, realmente carismáticos. Porém, o game ele não dá atenção para eles, cara. Então, isso fica meio tipo... Ah, como assim, cara? Não dá pra entender. O único personagem mais marcante pra mim, com certeza, é a Phage, que é a personagem que a gente vai jogar e que tá ali no game pra ser a protagonista principal. Claro, ela tá muito mais carismática agora nesse segundo game, ela tem muito mais falas, ela tá muito mais falante, né? E dessa vez tem uma personalidade diferente do anterior. No outro ela somente respirava, dava uns gemidos, uns gruídos e só. A gente não se sentia tão ligado a ela, né? Apesar do visual dela ser muito legal. Em questão de jogabilidade, lembra que eu disse que lá no primeiro game ele era bem linear e que era quase impossível se perder nele? Pois bem, essa parte foi mudada em Catalyst, né? Com o tamanho do mapa atual, de fato, ainda é impossível se perder no game, porém o game ele tá muito mais mundo aberto se comparado ao game anterior. E todos aqueles elementos já citados no game anterior, né, foram muito bem mantidos e muito bem melhorados nesse segundo game. Só lembrando que em momento algum você se sente livre no game, tipo GTA, tipo Watch Dogs, por exemplo. Ele te dá a liberdade de uma maneira diferente. A gente tem aí um mapa enorme, tem várias possibilidades de chegar no seu objetivo, o número de caminhos que você pode seguir realmente é muito grande, então a gente tem aí um diferenciamento, né? Ele ainda assim é linear como o primeiro game, porém a gente tem diversos caminhos para seguir, né? Diversas possibilidades de chegar no seu objetivo. Uma coisa que eu iria falar nos gráficos, mas aqui é afetado bastante, é a questão do frame rate. Mano, o game, pelo menos no PC, no começo, na época que ele foi lançado, ele era muito mal otimizado de uma maneira bem tosca, na verdade, porque ele não conseguia manter a fluidez do game. E todo mundo sabe que MiHoEgg, cara, como o game é rápido, ele tá diretamente ligado aí com os frame rates. Então, para você ter uma experiência boa, uma experiência muito boa, cara, você tem que estar aí com 60 frames cravado, que é o ideal. O game também trabalha com as missões principais. No geral, elas são bem legais, né? Porém, eu achei que elas são bem enjoativas, porque, por exemplo, você tá num ponto inicial, né, onde você pega a missão e tem que se deslocar para um ponto específico, que no caso é o seu objetivo. E quando você termina a missão nesse ponto específico, né, você fica por lá mesmo, né? Você tem que voltar tudo aquilo para, no caso, se for um caminho muito longo, para pegar outra missão, digo, do game principal, né, a missão da história mesmo. E isso é muito chato de se fazer. Tipo, poderia ter uma viagem rápida no game, né, para evitar essa caminhada toda, mas tem algo que torna tudo mais divertido, que são as missões secundárias, que podem ser encontradas por todo o mapa, e elas são tão interessantes, cara, mas tão interessantes que é impossível você não jogar elas. E detalhe, você joga elas e acha mais interessante que o próprio game principal, sério, eu não tô brincando. E isso é algo bem diferente, porque geralmente as missões secundárias dos games mais atuais, né, elas são sempre meia boca, né, são sempre chatas, estão ali só para encher linguiça mesmo. Mas pelo menos pra mim, cara, aqui em MiHoEgg Catalyst foi muito mais divertido que o próprio game principal. Eu realmente senti isso jogando. Como todos vocês sabem, né, o ponto mais forte de MiHoEgg é o parkour. No geral, quase tudo foi melhorado, né, tornando quase tudo no mapa escalável. Ou seja, se já era muito grande a quantidade de coisas que você podia escalar no primeiro game, aqui ficou maior ainda, cara. Uma das grandes novidades na jogabilidade é o gancho, que nos ajuda
ajuda a chegar em locais mais distantes, a escalar mais rapidamente e etc. Porém, muitas poucas vezes eu usei ele, cara, no game, o que faz a gente chegar à conclusão que ele foi muito pouco aproveitado no game, afinal ele somente funciona em pontos específicos do modo história. Outra novidade que foi legal no game, mas pouco explorada, foi o sistema de skills, né? Porque a ideia é genial, mas na prática acaba sendo bem básico, ou seja, fica difícil dizer se ele realmente vale a pena ou não no game, até porque ele não muda praticamente coisa nenhuma, né? Muda muita pouca coisa. O combate do game, ele realmente foi muito bem melhorado, os golpes realmente são muito lindos de se ver, a maneira como a Fate, ela manda seus golpes misturando com parkour, usando um exemplo aí as paredes como apoio, é lindo, velho. Torna o golpe de uma certa maneira bem aéreo, sabe? Porém, como eu disse antes, o game ele é bem maior, diversas vezes os inimigos vão aparecer em lugares mega abertos e que parecem um ringue pra você tomar porrada, né? E mesmo assim você não leva porrada, velho. A IA dos inimigos do game é muito ruim, cara, é até pior que o do primeiro game. E eles são muito fáceis de nocautear, cara, sabe? O grande desafio aqui realmente ainda é a mesma coisa, sabe? É o parkour e os inimigos em horda, só isso que torna o game mais difícil, porque no geral, cara, os caras, ele tipo, são muito fáceis de nocautear, às vezes, né, eles vão tentar te dar um golpe, eles acabam caindo do buraco, e isso é muito engraçado de ver às vezes, e também é muito feio, sabe? No meu ponto de vista, esse game ele ganhou novos elementos, porém ele também perdeu antigos como contra-ataque, desarmar os inimigos, que eram recursos que eu sinto muita falta aqui no game. Então, pra mim, esse game tá meio a meio, né, em jogabilidade. Não chega a ser muito bom se comparado aí com o primeiro, mas dá pra levar, né, é aceitável. Em questão gráfica, indiscutivelmente esse game sem dúvidas é superior ao primeiro game em questão gráfica, apesar de eu ter falado aí que o frame rate ele tava algo bem mal otimizado, né, se comparado aí ao primeiro game. No começo, quando eu comprei, ele realmente estava, e isso me incomodou bastante, porém agora eu posso dizer finalmente que o game tá rodando aí super bem. Porém, sempre tem um porém, né, no caso, ele é sim muito bonito, mas tem alguns pequenos problemas com a textura. Diversas vezes, cara, você vai olhar para um NPC, por exemplo, ele tá ali parado e com uma textura mega fora do padrão, sabe, muito esquisito, todo quadriculado, isso é muito estranho, cara. Na primeira vez que eu joguei, eu falei, cara, não é possível, esses gráficos devem estar na configuração no mínimo, né, já veio pré-determinada a configuração no mínimo, e realmente quando eu fui ver não tava no mínimo, cara, e isso foi algo que, porra, me pegou assim de surpresa, cara, e me decepcionou muito. E pior que não é poucas vezes que você vê isso não, cara, você vê no gameplay que eu fiz, você não nota isso, mas jogando você vê muito, muito mesmo. E não tem somente esses bugs, esses problemas com a textura somente nos NPCs, né? Você vê isso com a iluminação, que geralmente ela fica piscando do nada, cara, um negócio meio muito louco, sabe? E é possível perceber diversas vezes os personagens com manchas estranhas no rosto, na pele, na roupa e etc. Isso é o famoso bug de textura, né? Muito estranho ver isso, realmente é algo muito feio. O bonito mesmo nos gráficos você só vê seguindo a campanha principal, né, onde a gente vê aquelas cutscenes. O primeiro momento realmente é muito lindo, porém o desempenho gráfico como todo é duvidoso. Se você for pegar o game, diversas vezes você vai ver bizarrices desse tipo, mas testem por conta própria e vocês vão ver o que eu tô falando, nessas bizarrices enormes que tem no game em questão gráfica. Em questão de áudio, mais uma vez a trilha sonora do game não é algo tão presente, é bem tímida para ser mais exato, né? A dublagem ela infelizmente não tem em português, temos apenas legendas em português, o que pra mim é uma vergonha, porque estamos no ano de 2016, velho. Pelo menos português
tinha que ter, né, cara? Eu odeio quando uma empresa faz isso, né? A EA, ela já lançou diversos games dublados e de repente para de lançar. A gente tem aí a Ubisoft, por exemplo, cara, que todo game que ela lança hoje em dia vem dublado. E isso é um grande exemplo de competência. Se você começa algo, velho, vai até o fim com ela. Eu particularmente nem ligo muito, porque faz tempo que eu estudo inglês, né? E isso é bom para manter a prática do inglês, né? E não perdê-la. E eu realmente consigo jogar tanto com a dublagem em inglês quanto a português. Para mim tanto faz, né? Então pra mim não faz tanta falta, mas pro pessoal que é brasileiro faz muita falta, cara. E bom, a dublagem do game, se comparada ao primeiro, né, o primeiro game, o game anterior, é mais presente. Fate, por exemplo, ainda continua quieta, fala muito baixo, porém ela tá mais falante, né, assim como outros NPCs que também se tinham no game anterior, só falavam uma fala ou outra e nunca mais falavam, né? Isso mudou e certamente ficou muito bom. Mirror's Edge Catalyst não é de maneira alguma um game ruim. Jamais pensem nisso, apesar de eu ter citado pontos mega negativos sobre o game. Isso é uma questão de experiência, ou seja, a sua, independente disso tudo, pode ser melhor que a minha, claro. E eu, quando faço uma análise aqui no meu canal, né, procuro sempre expressar o menos opinião possível, né? Ou seja, ser mais crítico com o game. Então, eu como jogador gostei muito do game. Apesar de sim, ele ser um game bem enjoativo, descartar diversas coisas do primeiro, ainda assim ele pra mim é aceitável. Porém, o combate poderia ser muito melhor, a cidade poderia ser mais interessante, os novos recursos poderiam ser mais utilizados e a história poderia ser muito melhor. Ou seja, Catalyst ele tenta ser um reboot, porém ele falha, ele acaba se embolando e entrando praticamente no mesmo barco que o primeiro game, né? E ainda fazendo pior, na verdade. E em minha opinião, eu não sei porquê dar um reboot na série, tipo, só tinha um game e os caras quiseram dar um reboot. Como assim, velho? Não dá pra entender. Era mais fácil ouvir a opinião dos fãs, dos críticos, do pessoal que faz análise e botar numa balança tudo que era ruim, tudo que era bom e fazer aí um ótimo segundo game. Não tinha necessidade, sabe, de fazer isso. Ah, Max, a Fate no primeiro nem foi explorada tanto, o passado dela e tal. Tá, beleza. Mas é o seguinte, era muito mais fácil, né, fazer isso em um segundo game, tá? Isso sim, é possível, cara. Explora, faz o game se passar anos atrás, né? Tanto faz, dá pra fazer isso no segundo game. Então, pessoal, Catalyst de fato é um ótimo game, porém eu ainda prefiro o primeiro como o melhor game da série, né? Não é considerado uma série porque só tem 2 games, quem sabe ele acabe agora, né, e nunca mais lance, mas enfim, é isso. O primeiro é muito melhor, muito mais divertido. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, discorda de alguma coisa que eu disse aqui na análise, ou então quer acrescentar algo, vai aqui nos comentários, cara, comenta aí que eu vou adorar ver a sua opinião, né, e discutir sobre isso. Mas enfim, foi isso. Se você gostou, não é inscrito aqui no canal, quer receber mais conteúdos como esse, se inscrevam para não perder mais nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E não esquece de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza? Um grande abraço a todos e falou!